Vamos analisar a derrota para o Botafogo. Calma, eu quero falar porque hoje o Vasco lembrou o Vasco das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. O Paiva lembrou o Álvaro Pacheco. Tudo isso após a salve galera do Vascão. Boa noite para todo mundo. Ou bom dia, depende do horário que vocês estiverem vendo. Estou gravando pela madrugada. E o Vascaíno vai acordar arrasado. O time jogou muito mal e perdeu para o Botafogo por 3-0. Bom, eu falei rapidamente no análise do segundo tempo que amigo de verdade não fala o que você quer ouvir. Fala o que você precisa ouvir. Mesmo que, deixa eu chegar um pouquinho para trás, mesmo que muitas vezes não é o que você quer ouvir, seja relacionamento de amigo, seja relacionamento de mãe e pai, seja relacionamento de amoroso. Aquelas pessoas verdadeiras não vão falar apenas se você se te chamarem, não querem, vão falar apenas o que você quer ouvir. E não se mensura um amor da torcida, um amor que é engraçado. Hoje virou parece que a torcida do Vasco, a mãe, o pai do clube, aqueles que têm amor incondicional, não importa a idade, que está sempre cuidando de você. Eu tenho uma mãe assim, uma tia materna assim, eu tinha uma tia paterna assim, que faleceu recentemente, e eu serei sempre eternamente grato a elas. E, a gente cria a nossa própria asa, porém, o Renato Gaúcho falou uma vez isso numa entrevista, pós-jogo dele, não lembro se foi contra ele, já tem um Grêmio, já perdi as contas, quantas passagens ele tem no Grêmio, ou no Fluminense, ou no próprio Vasco, que a mãe dele, quando era viva, ele marmanjão, com 30 e poucos anos, 40 anos, ainda cuidava dele, e ele é assim com a filha dele. E a torcida do Vasco é assim com o clube, comprando produtos oficiais que são caros, enchendo a maioria dos jogos. E quando o clube precisa de dinheiro, seja para fazer estátua de alguém, ou, sei lá, pede alguma arrecadação, a torcida até ultrapassa a meta, desculpe, a meta. Então, ela é hoje como se fosse um pai e a mãe do clube, que está lá amando incondicionalmente nas derrotas, nas vitórias, indo ao jogo chovendo, ou fazendo calor, fazendo frio. E ela não merecia estar passando por isso. Mas o Vasco, ok, nesse ano não vai brigar contra o rebaixamento, mas não importa, na verdade, ganhar, perder. O Pedrinho falou uma vez isso, ganhar ou perder faz parte do jogo. O que não pode é você simplesmente abrir mão de lutar. Hoje o Vasco foi assim desde o primeiro minuto. Teve uma escalação errada. O Emerson Rodrigues não compareceu, falou que ele está com problema familiar. Olha, me soa mais problema de disciplina, vou apurar isso, mas já soa problema de disciplina, porque quando é um problema familiar, eu lembro do Medel, quando ele teve, a mãe dele estava ruim de saúde, ele foi para o Chile,
E o clube, a torcida sabia com bastante antecedência desse problema que o Mendel estava passando naquele momento. E o Vasco em cima da hora, o cara não compareceu ao treino no domingo. Olha, me parece ser um problema de disciplina, mas vamos apurar e se tiver mesmo algum problema ou se confirmar isso, problema familiar, a gente vai dizer aqui no Vasco Velocidade. E pode falar em notícias, em fake news, tem duas notícias aí que a gente vai falar no final. Fiquem até o final e não se esqueçam de... E quem não for inscrito, se inscreva, não paga nada. Curta, ative o sininho e também me acompanhe nas outras redes sociais, no X, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Quai. Eu acabo publicando esses vídeos em todas as redes sociais. E aqui, Garota Moral, aqui todos, você vê. Bom, voltando ao assunto, e o Vasco hoje foi um time que lembrou o Vasco nas primeiras rodadas do Brasileirão. Teve esse problema do Emerson Rodrigues, com o Jean. Dave entrou, era a oportunidade que ele tinha de justificar a contratação dele. Até a gente reclamava que foi uma contratação vinda do Pedrinho. Desculpem, Santa Ceia do ex-jogador, assim como o Senna tem aqueles fãs fanáticos. Eu gosto do Senna, eu gosto do Pedrinho, mas aqueles fãs fanáticos que a gente não pode criticar aqui. Diz que a gente está faltando com respeito, diz que a gente vai para o inferno, que a gente não está colocando o Vasco em primeiro lugar. Ele, como dirigente, acertando, vai ganhar aplauso, sim. Errando, vai ser criticado, sim. Gostem ou não. Quem é aquele que gosta de ouvir senso comum? Hoje estamos numa era que as pessoas querem ouvir senso comum, que ela quer ouvir se é verdade, se não é verdade, pouco importa para a pessoa. As pessoas, na verdade, elas querem ter razão, elas não querem ser justas, elas querem ter razão. Eu prefiro ser justo e não quero ter razão. Eu não sou o dono da verdade. Como eu disse para vocês, o amigo verdadeiro é aquele que fala o que o torcedor precisa ouvir, não o que o torcedor quer ouvir. Todo mundo, até eu como vascaíno, como jornalista, queria falar o Vasco bem na finta. O que o Vasco fez esse ano foi um ato de superioridade, isso se nega. O aproveitamento do Rafael Paiva é bom, não se nega, porém, eles deu uns vacilos. E o Vasco tentou jogar como jogou no 6-1 contra o Flamengo, de peito aberto. Só que o time do Botafogo é o melhor time do futebol brasileiro atualmente, empurrou o Vasco para o seu campo de defesa, o Vasco não soube sair, tomou 2 gols em 11 minutos, o primeiro no Savarino às 7, depois no Luiz Henrique aos 11 minutos, o do Luiz Henrique foi um esculacho, ele brincou. E eu cheguei a achar que o Vasco levaria, o Botafogo iria os 7-1 de 2001, aquele que 3 gols no Romário, 3 gols do Juninho Paulista, nenhum do Euler, aquela goleada sobre o Botafogo, ou 6-0, que o Felipe Coutinho, aquele que tem preparo físico de vidro, foi poupado 2 jogos, fez um dos gols. Pensei que seria isso, pelo volume de jogo que o Botafogo apresentou,
fez 2 gols, perdeu uma cacetada de gol. O Vasco sem mostrar um poder de reação. Fora logo após o gol do Botafogo, o segundo gol do Botafogo, o Aécio perdeu uma oportunidade e só. E foi um verdadeiro massacre do Botafogo. Teve oportunidades que o Jesus, que o próprio Severino, o próprio Luiz Henrique. Quem chegasse na área do Vasco perderia, principalmente no primeiro tempo. Eu falei no intervalo, rapidamente, que o placar foi generoso com o Vasco, tamanha a superioridade do Botafogo. Voltando para o segundo tempo, o Botafogo meio que tocou a bola, meio que tirou o pé, mesmo assim, chegava com facilidade o ataque, fez o terceiro gol. Se apertasse, poderia ter feito 4, 5, preferiu administrar a torcida do Botafogo cantando olé. Esse cara aqui que ouve, através do implante coclear, ouviu bem a torcida do Botafogo gritando olé. Mas tem 2 vilões, não estou me referindo aos jogadores. Rafael Paiva, que escalou mal a torcida, e o senhor Pedrinho. Desculpem a Santa Ceia, esse jogador, aquele que dá um status de semideus. Hoje eu peguei, inclusive, um colega, um torcedor, criticando o Pedrinho. Não lembro se foi pelo potencial construtivo. Teve mandou um cara catar coquinho. Olha, voltou o amadorismo da associação. Não sei se essa pessoa é um dos que estão sendo beneficiados, por assim dizer, de ganhar ingresso gratuito, o apoio político. Mas a associação voltou com tudo. Tiago, teve um Jorge Nicola falando que tem um magnata grego, eu não sei falar grego, ainda não sei como se pronuncia o nome do cidadão. Olha, querendo comprar a SAF no Vasco. Nenhuma fonte minha confirmou a transação, mas eu só tenho um pouco de senso crítico. Vocês lembram que o Rafael Viana veio, não tem nenhuma semana, naqueles vídeos de 30 segundos na TV Vasco, dizendo que a SAF não será vendida agora, porque a SAF, ele alegou, se fosse vendida agora, seria barato para valorizar a SAF. Vocês esqueceram disso? Mas tem aquele pessoal, não faz mal, eu estou carente, mas eu estou legal. Que cai num conto vigiano. Tem aquela música do Cazuza também, que o cara é chameca, a mulher, eu faço promessas malucas, são ocultas, são em vão, falando que a mulher quer para ela ir ao sexo com ele, depois pensa, a mulher é mais ou menos isso, e tem torcedor que acredita qualquer coisa. Tem a parada da Nike também. Olha, eu lembro da época do Júlio Brandt que a empresa norte-americana estava praticamente acertada, mas ele tomou um baile nos bastidores que o Alexandre Campelo, na época, tomou a presidência dele, por assim dizer, venceu lá na Lagoa. Na época, a eleição é igual à eleição norte-americana, não é direta, os sócios votavam e os conselheiros ratificavam não. Foi um caso ali da vitória do Campelo, que não foi radicada,
radicado os votos dos sócios, agora a eleição é direta, e depois dali, às vezes a Nádia é citada, inclusive tem um cara famosão, requentaram hoje uma notícia do Globo Esporte, entre a Nike e uma outra empresa, eu acho que é uma Sununi, não lembro qual o nome da empresa, eram duas empresas que a Nike era citada. Só que eu, Thiago Tostes, não vou jogar fake news. Se eu quisesse monetizar rápido, meu filho, eu teria dito igual a pessoas que falam coisas mirabolantes, só faltam falar que o Bill Gates está prestes a comprar a SAF. Você está faltando isso? O caça-clique, porque é o clique, quando você chega às 1.000 inscritos e às 40 mil horas, é que conta para ganhar dinheiro, as curtidas, os cliques, falam qualquer coisa. Isso é jornalismo? Não, não é jornalismo. O jornalismo é verdade. Bom, mas espero que a pessoa acerte, não sei em relação à Nike, mas em relação ao investidor, não. Esse investidor tem vários podres, inclusive ele foi cuspindo na cara de árbitro, acusado de assassinato, mas se livrou por falta de provas, que sabe lá como, o porquê. As 11 testemunhas morreram. Bom, eu acho que o Vasco não... Tudo o que o Vasco não precisa é que o Flamengo está sofrendo agora com o Bruno Henrique de ir para páginas especiais. Mas, volto a afirmar, fonte não confirmou nenhuma coisa, nem outra, né? Nem da Nike, nem desse investidor. Mas vamos aguardar qualquer coisa, estaremos aqui no Vasco Velocidade para, se for confirmado, beleza, se for, não for, também a gente vai falar aqui no Vasco Velocidade. Então, vamos analisar a derrota para o Botafogo. Calma, eu quero falar porque hoje o Vasco lembrou o Vasco das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. O Paiva lembrou o Álvaro Pacheco. Tudo isso após a vinheta. Salve, galera do Vascão. Boa noite para todo mundo. Ou bom dia, depende do horário que vocês estiverem vendo. Estou gravando pela madrugada. E o Vascaíno vai acordar arrasado. O time jogou muito mal e perdeu para o Botafogo por 3-0. Bom, eu falei rapidamente no análise do segundo tempo que amigo de verdade não fala o que você quer ouvir. Fala o que você precisa ouvir. Mesmo que, deixa eu chegar um pouquinho para trás, mesmo que muitas vezes não é o que você quer ouvir, seja relacionamento de amigo, seja relacionamento de mãe e pai, seja relacionamento de amoroso. Aquelas pessoas verdadeiras não vão falar apenas se você se te chamarem, não querem, vão falar apenas que você quer ouvir. E não se mensura o amor da torcida, um amor que é engraçado. Hoje virou parece que a torcida do Vasco é mãe, o pai do clube, aqueles que têm amor incondicional, não importa a idade, que está sempre cuidando de você. Eu tenho uma mãe assim, uma tia materna assim, eu tinha uma tia paterna assim, que faleceu recentemente, e
eu serei sempre eternamente grato a elas. E, a gente cria a nossa própria asa, porém, o Renato Gaúcho falou uma vez isso numa entrevista, né, pós-jogo dele, não lembro se foi contra ele já está no Grêmio, já perdi as contas, quantas passagens ele tem no, no, no Grêmio, ou no Fluminense, ou no próprio Vasco, que a mãe dele, quando era viva, ele marmanjão, com 30 e poucos anos, 40 anos, ainda cuidava dele, e ele é assim com a filha dele. E a torcida do Vasco é assim com o clube, comprando produtos oficiais, que são caros, enchendo a maioria dos jogos. E quando o clube precisa de dinheiro, seja para fazer estátua de alguém, ou, sei lá, pede alguma arrecadação, a torcida até ultrapassa a meta, desculpe, a meta. Então, ela é hoje como se fosse um pai e a mãe do clube, que está lá amando incondicionalmente nas derrotas, nas vitórias, indo ao jogo chovendo, ou fazendo calor, fazendo frio. E ela não merecia estar passando por isso. Mas o Vasco, ok, esse ano não vai brigar contra o rebaixamento, mas não importa, na verdade, ganhar, perder. O Pedrinho falou uma vez isso, ganhar ou perder faz parte do jogo. O que não pode é você simplesmente abrir mão de lutar. Hoje o Vasco foi assim desde o primeiro minuto, teve uma escalação errada. O Emerson Rodrigues não compareceu, falou que ele está com problema familiar. Olha, me soa mais problema de disciplina, vou apurar isso, mas já soa problema de disciplina, porque quando é um problema familiar, eu lembro do Medel, quando ele teve, a mãe dele estava ruim de saúde, ele foi para o Chile, e o clube, a torcida sabia com bastante antecedência desse problema que o Medel estava passando naquele momento. E eu acho em cima da hora, o cara não compareceu ao treino no domingo. Olha, me parece ser um problema de disciplina, mas vamos apurar, e se tiver mesmo algum problema, ou se confirmar isso, problema familiar, a gente vai dizer aqui no Vasco Velocidade. E pode falar em notícias, em fake news, tem duas notícias aí que a gente vai falar no final. Fiquem até o final e não se esqueçam de... E quem não for inscrito, se inscreva, não paga nada. Curta, ative o sininho e também me acompanhe nas outras redes sociais, no X, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Quai. Eu acabo publicando esses vídeos em todas as redes sociais. E aqui, galera, moral aqui todos, você vê. Bom, voltando ao assunto, e o Vasco hoje foi um time que lembrou o Vasco nas primeiras rodadas do Brasileirão. Teve esse problema do Emerson Rodrigues, o Jean entrou, era a oportunidade que ele tinha de justificar a contratação dele. Até a gente reclamava que foi uma contratação vinda do Pedrinho. Desculpem, Santa Ceia do ex-jogador, assim como o Senna tem aqueles fãs fanáticos. Eu gosto do Senna, eu gosto do Pedrinho, mas aqueles fãs fanáticos que a gente não pode criticar aqui, diz que a gente está faltando com respeito, diz que a gente vai para o inferno, que a gente não está colocando o Vasco em primeiro lugar. Ele, como dirigente, acertando, vai ganhar aplauso, sim.
errando vai ser criticado, sim, gostem ou não. Quem é aquele que gosta de ouvir senso comum? Hoje estamos numa era que as pessoas querem ouvir senso comum, que ela quer ouvir se é verdade, se não é verdade, pouco importa para a pessoa. As pessoas, na verdade, né, elas querem ter razão, elas não querem ser justas, elas querem ter razão. Eu prefiro ser justo e não quero ter razão. Eu não sou o dono da verdade. Como eu disse para vocês, o amigo, o verdadeiro é aquele que fala o que o torcedor precisa ouvir, não o que o torcedor quer ouvir. Todo mundo, até eu como vascaíno, como jornalista, queria falar o Vasco bem na frente. O que o Vasco fez esse ano foi um ato de superioridade, isso se nega. O aproveitamento do Rafael Paiva é bom, não se nega, porém, eles deu uns vacilos. E o Vasco tentou jogar como jogou no 6-1 contra o Flamengo, de peito aberto. Só que o time do Botafogo é o melhor time do futebol brasileiro atualmente, empurrou o Vasco para o seu campo de defesa, o Vasco não soube sair, tomou 2 gols em 11 minutos, o primeiro do Severino às 7, depois do Luiz Henrique aos 11 minutos, o do Luiz Henrique foi um esculacho, ele brincou. E eu cheguei a achar que o Vasco levaria, o Botafogo devolveria os 7-1 de 2001, aquele de 3 gols no Romário, 3 gols do Juninho Paulista, nenhum do Euler, aquela goleada sobre o Botafogo, ou um 6-0, que o Felipe Coutinho, aquele que tem preparo físico de vidro, foi poupado 2 jogos, fez um dos gols. Pensei que seria isso, pelo volume de jogo que o Botafogo apresentou, fez 2 gols, perdeu uma cacetada de gol, o Vasco sem mostrar um poder de reação. Fora logo após o gol do Botafogo, o segundo gol do Botafogo, o Maestro perdeu uma oportunidade e só. E foi um verdadeiro massacre do Botafogo. Teve oportunidades que o Jesus, que o próprio Severino, o próprio Luiz Henrique. Quem chegasse na área do Vasco perderia, principalmente no primeiro tempo. Eu falei no intervalo, rapidamente, que o placar foi generoso com o Vasco, tamanha superioridade do Botafogo. Voltando para o segundo tempo, o Botafogo meio que tocou a bola, meio que tirou o pé, mesmo assim, chegava com facilidade o ataque, fez o 3º gol. Se apertasse, poderia ter feito 4, 5, preferiu administrar a torcida do Botafogo cantando olé. Esse cara aqui que ouve, através do implante coclear, ouviu bem a torcida do Botafogo gritando olé. Mas tem 2 vilões, não estou se referindo aos jogadores. Rafael Paiva, que escalou mal a torcida, e o senhor Pedrinho. Desculpem a Santa Ceia, esse jogador, aquele que dá um status de semideus. Hoje eu peguei, inclusive, um colega de um torcedor criticando o Pedrinho. Não lembro se foi pelo potencial construtivo. Teve mandou um cara catar coquinho. Olha, voltou o amadorismo da associação. Não sei se essa pessoa é um dos que
estão sendo beneficiados, por assim dizer, de ganhar ingresso gratuito, o apoio político, mas a associação voltou com tudo. Ah, Tiago, teve um Jorge Nicola falando que tem um magnata grego, eu não sei falar grego, ainda não sei como se pronuncia o nome do cidadão. Olha, ó, querendo comprar a SAF no Vasco. Nenhuma fonte minha confirmou a transação. Mas, se eu tenho um pouco de senso crítico, vocês lembram que o Rafael Viana veio, não tem nenhuma semana, naqueles vídeos de 30 segundos na TV Vasco, dizendo que a SAF não será vendida agora, porque a SAF, ele alegou, se fosse vendida agora, seria barato para valorizar a SAF. Vocês esqueceram disso? Mas tem aquele pessoal, não faz mal, eu estou carente, mas eu estou legal. Que cai num conto vigiano. Tem aquela música do Cazuza também, que o cara é chameca, a mulher, eu faço promessas malucas, são ocultas, gostou e vão, falando que a mulher quer para ela ir ao sexo com ele, depois pensa, a mulher é mais ou menos isso. E tem torcedor que acredita qualquer coisa. Tem a parada na Nike também. Olha, eu lembro da época do Júlio Brandt que a empresa norte-americana estava praticamente acertada, mas ele tomou um baile nos bastidores que o Alexandre Campelo, na época, tomou a presidência dele, por assim dizer, venceu lá na Lagoa. Na época, a eleição é igual à eleição norte-americana, não é direta, os sócios votavam e os conselheiros ratificavam ou não. Foi o caso ali da vitória do Campelo, que não foi radicado os votos dos sócios. Agora a eleição é direta e depois dali, às vezes a Nike é citada. Inclusive tem um cara famosão, requentaram hoje uma notícia do Globo Esporte, entre a Nike e uma outra empresa, acho que é Matsumi, não lembro qual o nome da empresa, eram duas empresas que a Nike era citada. Só que eu, Thiago Toches, não vou jogar fake news. Se eu quisesse monetizar rápido, meu filho, eu teria dito igual a pessoas que falam coisas mirabolantes, só faltam falar que o Bill Guedes está prestes a comprar a SAF. Você está faltando isso? O caça-clique, porque é o clique, quando você chega às 1.000 inscritos e às 40 mil horas, que conta para ganhar dinheiro, as curtidas, os cliques, falam qualquer coisa. Isso é jornalismo? Não, não é jornalismo. O jornalismo é verdade. Bom, mas espero que a pessoa acerte, não sei em relação à Nike, mas em relação ao investidor, não. Esse investidor tem vários podres, inclusive ele foi cuspindo na cara de árbitro, acusado de assassinato, mas se livrou por falta de provas, que sabe lá como, o porquê. As 11 testemunhas morreram. Bom, eu acho que o Vasco tudo
tudo que o Vasco não precisa é que o Flamengo está sofrendo agora com o Bruno Henrique de ir para páginas especiais. Mas, volto a afirmar, fontes não confirmou nenhuma coisa nem outra, né? Nem da NAC, nem desse investidor. Mas vamos aguardar qualquer coisa, estaremos aqui no Vasco Velocidade para, se for confirmado, beleza, se for, não for, também a gente vai falar aqui no Vasco Velocidade. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, que vai ser a coletiva do Rafael Paiva. E olha, eu estou cansado, se eu for fazer um papo editorial, vai amanhecer. Vou tirar um cochilão, vou dormir. E até o nosso, depois eu vou para o Ministério da Saúde, lógico. E depois o nosso monológico resumo da quarta-feira do Vasco. Aí na quinta, excepcionalmente nessa quinta, a gente vai falar do nosso papo editorial. De novo, desculpem a Santa Ceia do Pedrinho, que pelas contratações horríveis, eu devo que diga, vou continuar criticando quando ele merece. Até mais. É isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, que vai ser a coletiva do Rafael Paiva. E olha, eu estou cansado, se eu for fazer um papo editorial, vai amanhecer. Vou tirar um cochilão, vou dormir. E até o nosso, depois eu vou para o Ministério da Saúde, lógico. E depois o nosso monológico resumo da quarta-feira do Vasco. Aí na quinta, excepcionalmente nessa quinta, a gente vai falar do nosso papo editorial. De novo, desculpem a Santa Ceia do Pedrinho, que pelas contratações horríveis, eu devo que diga, vou continuar criticando quando ele merece. Até mais.